Graças a paz, irmão Marcos. Se faz, irmão Wilson. Prazer é todo meu, irmão. Nessa tarde aqui, nesse podcast, vamos falar um pouco sobre uma doutrina muito apregoada no tabernáculo da fé, sobre a semente da serpente. Os irmãos da mensagem apregou essa pseudodoutrina por anos nos seus púlpitos, nas suas plataformas, como uma verdade máxima, que a serpente teve relações com Eva e nascera Caim. E para começar, irmão Marcos, vou fazer uma pergunta ao Senhor. Existem quantas sementes na Bíblia, irmão? Existe a semente da serpente e a semente de Adão, ou só existe uma semente? Melhor, existe quantas árvores genealógicas, irmão? Muito bem. Irmão Wilson, conforme está escrito no livro Atos dos Apóstolos, eu acredito que é no capítulo 17, Isso. que diz que de um só Deus fez todas as raças, né? Isso. Acredito que é no capítulo 17 do livro de Atos, que fala sobre isso. Isso. Capítulo Deus 17. criou Adão. Sim. Capítulo 17, Deus versículo criou, 26. É 17 e 22, irmão Wilson? 26. 26. Pois Isso. bem. Então, o começo de tudo foi Adão. Uhum. De Adão, Deus tirou a Eva. Aí, no capítulo 4 do livro de Gênesis, está escrito que Adão conheceu a Eva e ela deu à luz a Caim e a seu irmão Abel. Isso está claro. Esse conhecer foi um ato familiar, um ato sexual que houve entre Adão e Eva. Isso. Então, eu não sei de onde eles tiram essa interpretação de que Caim ele é de uma outra semente. Brana ensinou que a serpente era um animal que andava em pé, que falava, que era quase um ser humano, só que ele não tinha alma. Eu não sei de onde ele tirou isso aí. A gente sabe, né, que foi de fábulas, que ele criou essa ideia e passou isso como revelação. Felizmente, o povo do tabernáculo da fé acredita que isso que Brana ensinou foi um dos mistérios que estava escondido no livro do Apocalipse. Mas a gente sabe que foi mais um plágio que ele tirou das fábulas, né? De fábulas judaicas, que não tem nada a ver com o ensino do Evangelho. O senhor citou aí Atos capítulo 17, versículo 26, Sim. Eu vou ler aqui o texto. Diz assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, fixando os tempos previamente estabelecidos e os limites exatos em que se deveria habitar. Na concepção do tabernáculo e do profeta da mensagem, diz que existiam duas raças, né? A raça da semente da serpente e a raça de Adão. Mas a Bíblia é bem clara, como o senhor mesmo demonstrou aí na sua fala, que não existe duas raças, existe só uma raça. E qual foi essa raça? Adão e Eva tendo suas prole, ou seja, seus filhos dos seus filhos dos seus filhos. Ou seja, se eu falar que existe duas raças, eu já estou indo de contra a Bíblia Sagrada, irmão. Não é isso mesmo? É verdade. Olha, irmão Wilson, quando a Bíblia diz assim, quando está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 3, que Deus amou o mundo de tal maneira. Eu pergunto, nesse caso, Deus não teria amado a todos. Se houvesse uma raça, uma raça da serpente, a serpente macho, como eles têm esse hábito, né, de deixar bem claro, né, a serpente macho.
coabitou com Eva. Então Deus não teria amado a esses, né? Se isso Sim. fosse verdade. Mas a Bíblia Sim. diz que Deus amou o mundo, amou a todos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso colocaria em xeque até mesmo o plano salvífico, né? Então Isso, Deus não perfeito. teria amado a todos. João Excetuaria João iria se capítulo 3, excetuar versículo essa 16. tal semente, né? Isso. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus, primeiro, não faz distinção de pessoas, não, ou seja, pela Bíblia que nós apresentamos agora, existe uma raça, não existe duas raças. E outra pergunta, irmão. O sexo e a gravidez foi dentro do jardim ou fora do jardim, irmão? O sexo que gerou a gravidez foi dentro ou foi fora do jardim? Irmão Wilson, não há menção de ato sexual dentro do Jardim do Éden, mas somente após o casal ter sido lançado fora do jardim é que pela primeira vez a gente observa a passagem na Escritura onde diz que no capítulo 4, logo após eles terem sido lançados fora do jardim, capítulo 4 do livro de Gênesis, está escrito que então Adão conheceu a sua esposa Eva e ela concebeu, no capítulo 4. Não há menção desse conhecer, do ato sexual, do ato familiar dentro do jardim, mas somente após eles terem sido lançados fora do Jardim do Éden. Isso é o que eu vejo, né? Isso. E é bem interessante, irmão. Gênesis capítulo 3, versículo 23, diz que Deus os expulsou do jardim. Gênesis capítulo 3, versículo 23, Deus expulsou do jardim. Quando expulsou do jardim é o homem e a mulher, pois o homem é a cabeça da mulher, logo foi expulso o casal. E no versículo 24, a Bíblia diz que Deus pôs querubins para guardar o caminho da árvore da vida, para eles não voltarem. E o texto subsequente é o capítulo 4 da sua perícope, ou seja, uma coisa que tem começo, meio e fim. Primeiro, foram expulsos. Segundo, Deus colocou anjos para eles não voltarem para o caminho da árvore da vida. E no capítulo 4, versículo 1, como o senhor citou, mas vou ler mais uma vez, diz assim: Adão coabitou com Eva, sua mulher, e ela concebeu, e havendo dado à luz Caim, disse: adquiri um varão do Senhor. Ou seja, primeiro, o sexo que gerou a gravidez, a Bíblia diz que foi fora do jardim, não foi dentro do jardim. E a Bíblia é bem enfática quando diz que Adão é o pai de Caim. Se eu disser que o ato da gravidez que gerou o sexo foi dentro do jardim, eu estou contra a Bíblia. Chegamos a dois argumentos, dos pilares. Primeiro, existe só uma raça de Adão e Eva. Atos capítulo 17, versículo 26. Segundo pilar do nosso argumento trazido dentro das Sagradas Escrituras. O sexo que gerou a gravidez foi fora do jardim, e quem fez o sexo com Eva foi Adão, pois Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24 demonstra isso, e no capítulo 4, versículo 1 diz que Adão coabitou com Eva. Então, se eu disser que isso que eu estou apresentando aqui, o que o senhor está apresentando aí, não é verdadeiro, eu tenho que começar a segurar uma tese, que essa tese já nasceu destruída por si só, pois se eles querem apresentar um argumento dentro das Sagradas Escrituras, então ele tem que ficar com esse argumento que nós estamos apresentando. Interessante, irmão, na mensagem Casamento e Divórcio, pregada no dia 21 de fevereiro de 1965, em Jacksonville, Indiana, Estados Unidos da América, parágrafo 178, William Branham é bem fato que foi a mulher que causou a morte. Eu vou ler aqui o que o William Branham disse. Agora, nós descobrimos que a morte foi causada. A morte é causada pelo pecado da mulher, que viu através da mulher, e não pelo pecado do homem.
Ou seja, o William Branham diz que a morte foi causada pela mulher, exclusivamente pela mulher. Ainda diz assim, não pelo homem. Isso tem alguma base bíblica, irmão? Isso tem respaldo bíblico? Não tem, irmão Wilson, porque está escrito, né? Paulo falou isso no livro Romanos capítulo que ele 5. escreveu aos Romanos, né? Isso, capítulo Ele diz 5. que em Adão todos morreram, todos caíram Isso. em Adão, todos morreram. Isso. Então não foi a mulher, foi o Adão que pecou. Claro que ela pecou também, né? Mas foi o Adão, foi o responsável por essa morte que entrou no mundo. Aí o Branham quer lançar tudo sobre a mulher, né? Trazendo condenação sobre a mulher, desfigurando a imagem da mulher, porque ele tinha um ódio terrível nas mulheres, né? Ele diz que toda a sepultura que existe na terra, hoje, quando você passar por um cemitério, quando você vê uma cruz ali, mostrando aquele emblema que alguém morreu, você tem que lembrar de que quem causou tudo isso foi a mulher. Toda a morte, toda a desgraça que existe no mundo, quem causou foi a mulher. Então, havia um ódio muito terrível de Branham contra as mulheres, né? Na mensagem de casamento e divórcio, na mensagem A Semente da Serpente, fica bem claro, né? Isso, ele leva o machismo ao extremo. Então, Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim, ó, por o homem entrou o pecado no mundo, ou seja, por um homem, não pela mulher. Capítulo 5, versículo 12. O versículo 15 diz a mesma coisa, porque pela ofensa de um só, não a ofensa da mulher, mas a ofensa do homem. Versículo 17, aí no mesmo capítulo 5, diz assim, ó, porque se pela ofensa de um só, ou seja, de um, esse um é o homem, o versículo 18 nos aponta a mesma coisa, pela ofensa de um. O versículo 19 também nos aponta a mesma coisa, pela ofensa de um só homem. Ou seja, mais uma vez, essa tese que a morte foi trazida pela mulher é espúria. E de onde William Branham pegou essa tese, irmão, que a morte foi causada pela mulher? Você pode falar alguma coisa sobre isso? Outro dia, eu conversando com você, até você me citou, né, de que ele pegou isso de um livro apócrifo, né? Isso. Eclesiástico. No Eclesiástico, que nós não temos na nossa Bíblia protestante, mas está na Bíblia católica. Isso. E tem uma passagem que fala que foi a mulher a culpada, né? Da morte entrada no mundo, né? Isso. Versículo então, 25. Ele deve ter pegado de apócrifo, né? Isso, perfeitamente. Eclesiástico, capítulo 25, versículo 33, que nos diz: foi pela mulher que começou o pecado, e é por causa dela que todos morremos. A mesma coisa que o William Branham usa, essa mesma argumentação, que a morte foi causada pela mulher, que todos morremos, essa mesma argumentação que o William Branham usa na mensagem de casamento e divórcio, parágrafo 178, que eu li agora há pouco. Então, isso é um texto espúrio, e a Bíblia contradiz essa falácia, essa argumentação. Mas os irmãos da mensagem... Pois não. Sim. Não, fica Eles usam muito aquela passagem lá em João, no capítulo 8 de João, versículo 44, que diz, eu tô com essa passagem aqui marcada, né? E diz assim, ó: Sim. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eles gostam muito de usar essa passagem para sustentar essa doutrina da semente da serpente, que há uma descendência realmente literal. Mas se você voltar um pouquinho aqui, no versículo 37, Jesus diz assim: bem sei que sois descendência de Abraão. Isso.
o diabo era pai desses que queriam matar a Jesus, mas apenas no sentido espiritual, não no sentido espiritual. físico. Isso. Porque o Brana diz que espiritualmente eles eram filho do diabo e fisicamente filho da serpente. Mas não é o que nós entendemos aqui, porque Jesus deixa bem claro que esses judeus que queriam matar Jesus, eles eram descendentes de Abraão, realmente. Eles não eram fisicamente da serpente, mas espiritualmente eles eram do diabo, espiritualmente, no sentido deles, de livre e espontânea vontade, né, deliberadamente, eles faziam a escolha deles de fazer aquilo que Satanás faz, que é matar, que é odiar. Não que, literalmente, Satanás tenha usado as habilidades da serpente para introduzir aqui a sua semente. Isso não tem nenhuma base de sustentação nas Escrituras. E é bem interessante que o irmão levantou essa argumentação, e Cristo diz também no mesmo capítulo, agora no versículo 56, diz assim: vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se, regozijou-se. Ou seja, Cristo diz no versículo 37 do capítulo 8 que eles eram da descendência de quem? De Abraão, ou seja, sanguineamente, mas espiritualmente tinha um pai. Quem é esse pai? Satanás, pois eles fazem a obra do inimigo, logo tem um pai. Mas no versículo 56, Cristo deixa bem específico: olha, vosso pai Abraão alegrou-se ao ver o meu dia. Ou seja, espiritualmente ele tem um pai, pois ele fez a escolha. Todo ser humano tem uma escolha: ou segue a Cristo, ou segue ao inimigo. Não existe meio termos. Ou você tem Cristo, ou não tem Cristo. E os irmãos da mensagem, ainda para segurar essa afirmação, ainda que seja espúria, estamos demonstrando aqui, ele cita 1 de João, capítulo 3, versículo 12. Ele diz assim, o versículo 12, o capítulo 3 de 1 de João: não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram mais, e as de seus irmãos eram justas. Ou seja, eles pincelam um texto fora do contexto. É bem interessante, irmão, que toda vez que eu pincelar um texto fora do contexto, ou seja, arrancar um texto fora do contexto, o texto vai falar o que eu queira, mas não o que o Espírito Santo se propôs a falar pelo autor, pela pena do autor chamado João. Mas o contexto, se nós lemos o contexto, nós vamos ler o contexto nos aponta outra coisa. Vamos ler o contexto. Capítulo 3, versículo 8, que diz assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Ou seja, aquele que pratica o pecado, não o ato sexual, é do diabo. Ou seja, não nasce no ato sexual os filhos do diabo, mas aquele que pratica o pecado. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do inimigo. Agora, contrapartida, como nascem os filhos de Deus? Espiritualmente também. Veja só como é. Agora o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente da palavra de Deus permanece nele. Ele não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ou seja, tanto o inimigo, os filhos do inimigo nascem por escolha, espiritualmente, os filhos de Deus nascem por escolha e espiritualmente. Agora, versículo 10. Nisso sabemos quem são os filhos de Deus e os filhos do inimigo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Ou seja, quem não pratica a justiça, não um ato sexual, procede de Deus. Procede de Deus. Nem aquele que não ama a seu irmão. Ou seja, quem não ama o seu irmão, quem não pratica a justiça, não nasceu de Deus. Aí vamos para o versículo 12. Como Caim que matou seu irmão. Caim praticou a justiça, Caim amou seu irmão. Não, foi completamente diferente. Ele praticou a injustiça e ainda matou seu irmão. Ou seja, o contexto vai explicar o texto, não o texto vai explicar o contexto. E eu fico pensando,
se toda vez que eu isolar um texto de qualquer livro, ou do livro sagrado, para os cristãos, que é a Bíblia, o texto vai falar o que eu queira, não o que o texto se propôs a falar, pela pena do autor. Irmão, o que o irmão tem a me dizer de Gênesis capítulo 3, versículo 15? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Bem, irmão Wilson, é exatamente essa passagem aí que dá, que eles querem dar, que eles querem que dê base, né, para essa doutrina, porque está escrito que em Gênesis 3,15, vou até ler aqui, sobre duas sementes ali. Eles falam que antes do capítulo 4, houve um ato entre a serpente e a mulher, e ela engravidou, e quando ela foi ter com Adão, ela já levava a semente no ventre dela. Ele chega a dizer, o Brana, que a mulher teve com a serpente pela manhã e teve com o Adão à tarde, mas ela já havia perdido a virgindade dela com a serpente. É um negócio assim meio difícil, estranho, sabe, né? de você aceitar. É. Mas Não, Gênesis 3,15, né? 15, isso. Diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Nós sabemos que a mulher ela não tem semente, né? Ela recebe a semente de alguém. Isso. Né? No caso aqui, está profetizado que Cristo iria pisar a cabeça da serpente. Por sua vez, ele também seria ferido. Isso. Seria ferido. O próprio Deus está profetizando aqui a vinda do Salvador. Mas esta semente aqui, ela tem que ser espiritual. Por conta das passagens, até mesmo que você leu, que esse tipo de semente, da qual os filhos de Deus eles nascem, essa semente é a palavra de Deus que é semeada no coração do homem quando ele aceita o evangelho, a boa nova. Então ele nasce de novo, assim como também a semente do mal, ela vem por conta de todo tipo de injustiça, quando a pessoa não tem amor pelo seu próximo, como Caim, né, que matou a seu irmão Abel, porque as suas obras elas eram injustas. Então aqui eu não vejo aqui nenhuma vamos dizer assim, base para essa descendência ser no sentido literal, essa descendência da serpente, mas espiritual, né? Todo aquele que não pratica a justiça, que pelo contrário levanta-se contra seu irmão, como no caso aqui está profetizado que haveria, durante toda a história, essa semente que iria perseguir aqueles que são de Deus, né? E culminando com tudo isso, quando Jesus veio, os judeus que haviam deliberadamente aceito o inimigo como o pai deles, por eles odiar Jesus, eles mataram Jesus na cruz, o que já estava profetizado aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? Mas se você tiver mais alguma luz sobre isso aí, fale para a gente aí que vai ser muito bom. E é bem interessante, irmão, que temos que fazer duas perguntas ao texto. Primeira pergunta, esse texto é literal, como o senhor acabou de dizer? Não é literal. Por que não pode ser literal? Primeiro, a parte A, o senhor mesmo frisou aí. Primeiro, a mulher não tem semente, pois se a mulher tem semente, logo Satanás, ou seja, a serpente aqui nesse texto também tem semente. Aí eu poderia dizer, não, a mulher tem semente, Satanás, ou seja, a serpente tem semente, e os filhos do inimigo nascem por ato sexual. E então, logo, Deus, quando Jesus Cristo veio aqui na Terra,
nasceu de um ato sexual, Jesus Cristo nasceu de um ato sexual, mas se a mulher não tem semente, mas foi portadora da semente, Cristo foi divino, nasceu espiritualmente, veio do divino para o material, Isso. e assim também nasce os filhos do inimigo, do espiritual para o material. Ou seja, mais uma vez, a minha escolha, assim como Cristo nasceu espiritualmente, ponto 1. A parte B do versículo, do capítulo 15 ainda, do versículo 15, perdão, diz que Cristo foi ferido no calcanhar. Mais uma vez, o texto nos deixa claro que aqui é um simbolismo, pois em Isaías capítulo 53 diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, né? Ou seja, ele foi moído de que jeito? Foi machucado, foi batido, apanhou, foi... enfim. Então, o texto não dá margem aqui para duas sementes, mas o texto dá margem para do espiritual para o material, né? Essa argumentação. É bem interessante, irmão, que o reverendo e os irmãos da mensagem, hoje em dia, dizem que Caim não está na genealogia de Adão. É verdadeiro isso, irmão? Ou não? Sim, né, irmão Wilson? Realmente há esse, vamos dizer assim, essa falta dele na genealogia, né? Ele não aparece na genealogia de Adão, mas também está escrito que Adão gerou filhos e filhas, e todos esses não estão todos na genealogia. Sim. Inclusive, Abel também não aparece, né? Uhum. Isso. É bem interessante. O capítulo 4, como já descrevemos no início, Caim é o filho de Adão. E vamos ver a genealogia de Caim por Adão no versículo 17, pois no capítulo 4, versículo 1, se Caim é o filho de Adão, como foi comprovado pela Bíblia, no versículo 17 é a sua descendência por Adão. Já no capítulo 5, versículo 4, é a descendência de Sete por Adão. Agora, por que então Caim está omitido em Lucas capítulo 3, versículo 37, 38 e 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 1 e 2? É muito simples. Os irmãos da mensagem às vezes fazem um cavalo de guerra. É muito simples. Por quê? Ali é da árvore genealógica de Sete. Se é a árvore genealógica de Sete, tanto Crônicas, primeiras Crônicas que eu citei agora, como Lucas, capítulo 3, logo, Caim tem que estar omitido mesmo, mas tem que ter sua árvore genealógica, pois se eram irmãos, cada um tinha que ter sua árvore genealógica. E para ficar mais simples, eu tenho um irmão, o irmão tem seus filhos, eu tenho que ter meus filhos também, cada um na sua árvore genealógica diferente, né? E os irmãos da mensagem tenta afirmar que supostamente Caim não está omitido na genealogia, né? Mas se nós fazemos esse raciocínio lógico, né, vamos encontrar que Caim primeiro está na genealogia de Adão, agora está omitido na genealogia de Sete, pois é irmão, né? E deixa eu fazer outra pergunta, irmão. Na mensagem Casamento e Divórcio, mais uma vez, pregada no dia 21 de fevereiro de 1965, parágrafo 139, diz assim: ela foi feita para enganar, como fez com Adão no princípio. Ou seja, o reverendo William Marion Branham, na mensagem Casamento e Divórcio, parágrafo 139, diz que ela foi feita para enganar, como fez com Adão. Então, Adão foi enganado por Eva, irmão? Não, irmão, ele não foi enganado, né? Porque Deus já havia falado com ele que ele não deveria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então não houve engano. Ele pecou deliberadamente, e esse pecado foi um afastamento, foi uma desobediência a Deus, não tem nada a ver com sexo.
porque isso não está claro no livro de Gênesis, nas primeiras páginas, não fala sobre isso. E não tem nenhuma base o que eles ensinam sobre esse assunto aí. Eu não vejo nenhuma possibilidade quanto a isso, viu? Isso. 1 Timóteo, concordo com o irmão, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, 13 e 14, para ser melhor, diz assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ou seja, então, de acordo com a mensagem de casamento e divórcio pregada no dia 21 de fevereiro de 1965, parágrafo 139, William Branham disse que a mulher foi feita para enganar, como fez com Adão. Ou seja, ele está indo de contra a Bíblia. Temos que ficar, qual o argumento, irmão? A Bíblia ou essa mensagem que eu citei para o irmão agora? Com certeza o que Paulo falou é a verdade, é o evangelho. Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada, né, caiu em transgressão, conforme está aí. Então, na verdade, ele o tempo todo, eu não sei por qual razão, qual motivo, mas até você falou aí, né, machismo, seria isso. Brana, ele desfigurou a imagem da mulher, né, dizendo que ela é lata de lixo, que ela é subproduto. Isso. Quando as escrituras dizem, lá no livro de Gênesis, que Deus fez homem e mulher conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, Brana diz que a mulher é a criatura mais baixa, né? Ela é menos do que uma cadela, do que uma porca. Chamou de lata de lixo, que ela foi feita somente para o ato sexual. Então ele desfigurou completamente a imagem da mulher, né? E agora, quanto a Adão, como nós vimos aí, ele não foi enganado por Eva, como Brana ensinou isso aí na mensagem Casamento e Divórcio, né? Que ele fala sobre isso? Isso, na mensagem Casamento e Divórcio, isso. Parágrafo 139, né? William Branham diz o pecado foi voluntário, né? Foi consciente, né, irmão? Isso, perfeito, é o que a Bíblia diz, né? Se eu dizer que não foi consciente, eu vou... Isso, irmão Wilson, já traz sobre as mulheres do tabernáculo, já traz uma ideia de condenação sobre elas, né? Isso, um peso, condenação. Ficam se autocondenando, né, o tempo todo, de pensar que elas é a causa de toda a desgraça que há no mundo, né? Isso. Traz uma submissão ao homem, né? Uma submissão, assim, de uma forma, vamos dizer assim, exagerada, né? Tipo, isso, irmão, elas aceitar que elas não são realmente pessoas importantes para Deus.